Graça e paz, amados. Quero compartilhar um texto em que se encontra na Epístola aos Filipenses, no seu capítulo 2, no seu versículo 3, que diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nesse texto, Paulo orienta aos Filipenses em que devemos fazer as coisas para Deus, mas não por partidarismo. E o que nós temos entendido que nos últimos dias, o que nós mais temos é partidos, principalmente na política. Quando nós vamos olhar no conceito político, temos partidos que a gente nem nunca ouviu falar, mas eles têm as suas ideias. Mas também no meio evangélico não é diferente. Fora da política também não é diferente. Em que nós estamos fazendo sempre algo com o propósito de se beneficiar, ou seja, de partidarismo. Ou queremos levar vantagem, ou queremos ver só o nosso lado, ou queremos estar envolvido só naquilo que nos traz benefício. E a segunda parte do texto vai falar de vanglória, ou seja, queremos fazer algo, estar em evidência para que nós sejamos vistos. E o grande propósito do Evangelho não é esse, é que o Senhor venha crescer. Existe um louvor que diz, né, que ele cresça e que eu diminua. Mas na realidade, nos dias de hoje, nós temos visto que no nosso conceito, esse louvor está invertido. É porque nós estamos querendo crescer e que o Senhor diminua. Mas na realidade é o inverso, é Ele que tem que aparecer. Então o texto ele vem falando que nada façais por partidarismo, ou seja, em benefício próprio. E um outro em vanglória, né? Mas por humildade. Precisamos ser humildes. Quando eu imagino Jesus caminhando, quando eu imagino Jesus quando ele pregava, quando eu imagino Jesus, ele estava sempre, ele demonstrou uma humildade. E não devemos confundir humildade com pobreza, porque são duas coisas totalmente diferentes. Humilde é humilde, pobre é pobre. E às vezes nós, é tão humildezinho, quer falar pobre. Não, eu conheço pobres humildes e conheço ricos humildes. Conheço pobres soberbos e conheço ricos soberbos. Mas quando o Senhor Jesus nos chama a atenção, nós precisamos entender isso. Ser humilde. Fazer as coisas com o benefício de glorificar o Senhor Jesus. Fazer as coisas tendo a consciência em que nós por si só, nós não conseguiremos alcançar nada. Ser humilde é reconhecer que nós somos falhos e reconhecer que nós precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas para que possamos fazer a coisa certa. E também ele vai dizer, né, considerando cada um superior a si mesmo. É outro grande problema que nós temos nos dias de hoje, é esse considerar o outro superior. Quando nós olhamos nesse contexto, nós vamos entender que está dizendo assim, eu não vou me rebaixar a ninguém. O texto não está dizendo isso. É quando eu reconheço que eu sou inferior ao outro, eu não estou me humilhando para o outro, mas sim estou reconhecendo que eu estou pronto a servir o meu próximo. E o grande problema, a Bíblia nos relata que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E tem se esfriado. Por quê? Por causa do partidarismo, por causa da vanglória, porque sempre queremos estar em evidência. Mas o grande problema é que com as nossas atitudes do dia a dia, nós não percebemos o quanto nós estamos sendo egoístas, o quanto nós estamos sendo soberbos. Mas o texto é bem claro quando ele nos mostra em que precisamos aprender a viver em comunhão. Quando nós começamos a viver em comunhão, as coisas vão melhorar em todos os sentidos. Vai melhorar na área espiritual, na área da família, na área financeira, na área da família. Em todas as áreas, nós vamos ser beneficiados, porque nós estamos aprendendo a viver em comunhão, reconhecendo que eu preciso do meu próximo, que o próximo também precisa de mim, e nós então vamos estar vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, que nós possamos meditar nesse texto de Paulo, né, aos Filipenses, e saber que eu não devo fazer nada
em meu benefício próprio, pensando somente em mim. Também não devo fazer nada por vanglória, ou seja, achando que eu sou melhor do que os outros. Eu tenho que procurar fazer sem partidarismo, sem vanglórias, mas com humildade. A Bíblia vai nos falar que Deus ama aqueles que são humildes. Precisamos entender isso e saber que nos dias de hoje, o que mais tem afetado a nossa nação, o que mais tem afetado o nosso país é que nós estamos vivendo o partidarismo. Esse partidarismo é meu, tudo que eu tenho é meu, o outro, azar dele. Não, nós precisamos entender que quando o Senhor nos abençoa, o propósito dele é para que nós venhamos ser também abençoadores daqueles que necessitam. E o Senhor Jesus, ele falou certa vez, quando fizeres a um dos meus pequeninos, estar fazendo a mim. Então, querido, para que você possa entender e refletir nesta manhã, vamos deixar de partidarismo. Vamos fazer as coisas sem querer o reconhecimento humano, mas sim o reconhecimento de Cristo. Porque aí sim nós estamos entendendo qual é o propósito do Senhor em nossas vidas. Então, o Paulo, ele vai deixar essa frase, esse texto, dizendo assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade. Querido, seja humilde. Reconheça que você depende do outro. Reconheça que você sozinho não pode ir a lugar nenhum. Nós temos uma frase em nossa igreja que tem tudo a ver. Junto nós somos um. Junto nós somos um. Junto cumpriremos o propósito. Não estamos falando que eu sozinho vou cumprir o propósito. Eu não estou falando que eu sozinho vou fazer as coisas certas. Junto. Então eu preciso reconhecer que o meu próximo, que está ao meu lado, eu tenho a chance de ser com ele o que Jesus seria. Eu posso mostrar para ele o amor de Cristo quando eu estendo a minha mão até ele. Então, querido, que você possa meditar nesta manhã e saber que não faça por partidarismo ou por vanglória, mas sim sempre com humildade, porque Jesus era humilde. Jesus nos ensinou a humildade. Em todo momento, ele nos deu o prazer da sua humildade. Ele era tão humilde que no último momento, a última fala dele a nós homens, quando ele estava sendo crucificado, foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, querido, é a chance que o Senhor Jesus tem nos dado nesta manhã de refletir e procurar viver uma vida em humildade. Porque a Bíblia nos dá esse caminho. Vamos viver em humildade e vamos atrair o amor de Cristo para que a nação possa entender que o cristianismo vai fazer a diferença, que o amor de Jesus vai fazer a diferença e vai alcançar todos os cantos do Brasil para Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.